Hoje a gente vai ver o rap do Itachi dos 7 minutos. Eu gosto muito do Itachi, então eu espero que essa música realmente passe, tipo, a dor da história dele, né? Como um prodígio do clã Uchiha, o melhor entre os melhores na Vila da Folha. Por ter Ele era crescido na prodígio, não é guerra, mesmo? criei fortes ideais. Eu ouvi que uma revolução se iniciaria, e eu sei Todo bem mundo o que quanto a cresce na guerra guerra machuca pessoas. cria Quanto fortes sangue ideais. vamos derramar até finalmente alcançar a paz. Isso aí, ele tava totalmente certo, né? O meu clã queria uma rebelião e meus pais Nossa, pai deles. sabiam Do pai que eu dele. tinha uma Pais missão. dele. É que pra poder vermos a luz, antes temos que estar no meio das trevas. Minha missão era assassinar meu clã, pra impedir o começo de uma nova guerra. Tipo, cara, imagina você ter que tomar essa decisão. Assassinar seus pais para impedir o começo de uma nova guerra, cara. É uma decisão muito pesada para qualquer tipo de pessoa. Imagina para esse personagem, ainda mais para esse personagem. Eu fico muito triste por ele, porque tomar uma decisão dessa. Mas com uma condição, eu não tirarei a vida do meu Sasuke. irmão. Ele poderá Mano, fez tudo isso, ainda conseguiu salvar o irmão dele. E no fim, ele quase não escapou da maldição. Os Uchihas a morte conhecerão. Numa noite escura, matei as famílias do meu clã. Mano, ele era muito habilidoso, hein, pra matar todo mundo do clã dele. Pela rua, ninja traidor iluminado pela lua. Nossa, essa voz passa muita dor do Itachi, hein? Esse sempre será o maior trauma. Eles dizerem que entendiam meus motivos, não impediu que. Ai, cara, aí eu chorei demais, ó. Meu irmão nunca acreditará, mas saiba que foi por amor. E pior que ele realmente fez isso por amor, né? Porque ele sabia que a guerra ia acontecer. Tipo, ele por ter crescido na guerra mesmo, ele criou ideais fortes, como a música disse, de, tipo, saber o que uma nova guerra traria coisas piores, né? Momentos piores. Então eu acho, nossa, a decisão que ele tomou muito foda, de um personagem foda, uma história foda. Porque ele é um personagem muito foda. Crescerá pra odiar e querer me matar, isso me traz dor. E um dia ele se vingará e pra mim será um Vai se vingar mesmo. Por finalmente me apagar do meu mundo tão sem cor. Cara, corvo voou, que personagem incrível. Por nuvens vermelhas eu me juntei a Akatsuki. Sasuke, se um dia se ele se juntou ainda praticamente por causa do Sasuke. A Akatsuki. Nossa, essa cena aí, meu Deus. Que cena. Eu falei muito do Itachi, mas o Sasuke também, né? Imagina, seu irmão, tipo, você odeia seu irmão a vida todinha. Você cresce com ódio e com vontade de matar ele. E finalmente você consegue matar ele. Aí depois você vai logo e descobre que, na verdade, seu irmão estava sendo manipulado. Não manipulado, mas praticamente foi, né? Porque, tipo, ele fez isso pra impedir no começo de uma nova guerra, por causa daquele nojento do terceiro Kage. E também por causa do clã dele, que tava querendo essa nova guerra. Mas, cara, imagina, aí você mata seu irmão e descobre que, na verdade, ele era a pessoa que mais te amava. E mais te protegeu também, né? É muito triste a história deles dois e muito bem construída. Nunca é tarde. Para mim, sinto essa dor. Pior que ele vai conviver. Ele conviveu, né, praticamente a vida dele todinha sentindo essa dor de ter matado os pais e o clã dele na frente do irmão ainda. Acho que já é muito tarde para mim. O Itachi. Nossa, cara, que vontade de chorar. Ai, ele fazendo esse sinal. Ai, acabou. Mesmo porque eu amo esse personagem. Cara, que personagem incrível. Tipo, ele tinha os ideais dele, ele sabia por que ele tava fazendo aquilo. Então, tipo, mesmo que ele, tipo assim, tinha motivos questionáveis pelo que ele fez, né? Tipo, matar o clã dele inteiro, matar os pais e tudo isso, dá pra entender os motivos dele. Então você fica do lado dele. Tipo, apesar de eu amar esse personagem, ele ser o meu favorito, um dos meus favoritos de Naruto, eu comecei odiando. Então, tipo, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Tipo, fazer a gente odiar o Itachi, depois... porque a gente vê através dos olhos do Sasuke, né? Tipo, certo momento, tipo, da vida, o Itachi, pelo
pelo menos. E aí a gente fica com ódio dele, querendo que o Sasuke mate ele, né, logo. A gente vê pelos olhos do Sasuke, então, tipo, a gente fica com ódio. E quando a gente vê a história do Itachi, tudo que ele passou e tudo que ele sofreu, as pessoas que ele perdeu, e as pessoas que ele teve que matar, cara, pra mim é uma coisa, assim, muito triste. E dá pra perceber que o Itachi é um personagem muito depressivo e tem motivo dele ser uma pessoa muito depressiva, porque olha tudo que ele teve que fazer, né? Eu acho que o único motivo dele estava vivo até aquele momento foi o irmão dele, né? Foi o irmão dele e querer que o irmão dele tivesse a vingança, né? Matando ele, né? E ele já estava debilitado, né? Quando isso aconteceu. Então isso pra mim só se tornou mais triste, porque praticamente era um cadáver que amava tanto o irmão ao ponto de fazer tudo o que fez, né? E amava tanto a paz, e amava tanto as pessoas, tipo assim, tinha os ideais fortes, né, nele, tipo assim, que ele não se importava de se sacrificar, né? Tipo, ele sacrificou a reputação dele, ele sacrificou o amor que ele sentia pelos pais, pelo clã, pelo irmão também, né? Porque o irmão dele passou a odiar ele, odiar tanto que queria até matar. Então, pra mim, ele é um personagem tão bem construído, a história do Sasuke e do Itachi, que eu não consigo nunca odiar ele. Nunca, nunca, nunca. Porque, apesar de ter começado odiando ele, né? Acho que todo mundo começa odiando ele, porque, tipo, a gente nunca vê o lado da história dele. É exatamente o que é bom em Naruto. A gente vê o lado da história dos vilões, né? Então, tipo, a gente entende porque eles são exatamente vilões, mesmo o Itachi nunca sendo um vilão, né? Porque tudo que ele fez estava calculado e não era pra ser um vilão, e sim um herói. Na verdade, pra mim, ele deveria ter sido construído uma estátua dele no final lá, porque ele foi um dos grandes verdadeiros heróis de Naruto. E a morte dele, pra mim, é algo tão triste. Porque, tipo, eu chorei muito e foi algo tão, assim, pra mim, que, tipo, até um último momento eu tava, assim, crente, né? Que ele ia, né? Que ele ia viver. E também porque eu tinha até pegado spoilers, né, disso. Não da morte dele, mas tinha pegado spoilers do passado dele. E aí eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Aí quando chegou e mostrou o momento do passado dele, eu morri de chorar. Eu não consegui me segurar, porque, nossa, ele me tornou um dos meus personagens favoritos mesmo de Naruto. Eu amo muito esse personagem. Essa música conseguiu passar a dor desse personagem, né? O cantor conseguiu passar a dor desse personagem, do Itachi. Dava pra sentir a dor no cantar. Até dava pra sentir a tristeza. Nossa, é algo tão difícil de se fazer, você cantar com uma tristeza tão verdadeira, que eu achei incrível, incrível. Tipo, eu pensei assim no começo, será que vai conseguir demonstrar a dor desse personagem? Porque é um personagem que eu amo muito. Então, se não conseguir demonstrar a dor desse personagem, eu vou ficar muito triste. Mas realmente conseguiu. Tipo assim, eu realmente amei muito a música. Eu amei demais, porque eu senti a dor do personagem. Foi como se eu estivesse reassistindo a história do Itachi pela primeira vez. Então, pra mim, foi algo mais triste ainda.